Ao seu lado, Luana, está o Vinícius Donola, que é nosso companheiro, âncora da Band News FM Rio de Janeiro, todas as manhãs. O Donola foi repórter da TV Globo durante 15 anos e desses 15 anos passou 3 praticamente dividindo a redação do Fantástico com a Glória Maria. Por isso o Donola está aqui com a gente também, direto da redação no Rio de Janeiro, dos nossos estúdios no Rio de Janeiro. Donola, seja bem-vindo aqui a essa cobertura, ao noticiário aqui de rede. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa experiência. Bom dia para você. Bom dia, Sheila. Bom dia, Luana. Bom dia, Carla. Bom dia, Megali. É um dia muito triste, porque é a perda de uma colega de trabalho, mas não só. A perda de uma amiga com quem eu dividi a bancada durante 3 anos, quando eu era repórter e editor do Fantástico. A Glória era a apresentadora, junto com meu outro caro amigo Bial, que também deve estar sofrendo muito hoje. Além da nossa relação profissional, os nossos filhos estudavam juntos. Primeiro numa escola aqui no Rio, uma escola bilíngue. Depois, uma das filhas da Glória se mudou para uma outra escola, juntamente com o meu filho. Então, dividíamos a bancada na redação, as reuniões de pais e mestres. E é uma perda de uma diva do jornalismo brasileiro, de uma mulher extremamente altiva, de comportamento assertivo, de uma mulher que fez história, uma contadora de histórias pelo mundo, um exemplo de mulher, um exemplo de mãe. Acompanhei de perto esse processo da adoção da Maria e da Laurinha e o carinho da Glória com essas 2 meninas. É uma perda muito grande, mas eu fico imaginando como a Glória reagiria a uma notícia como essa, altiva e forte como é. Ela espera de nós, nesse momento, um comportamento muito reto, muito claro, muito firme, tal qual firme, reta e clara ela sempre foi ao longo dessas muitas décadas de carreira. É realmente muito doloroso. E tive o privilégio de trabalhar lado a lado, né? Cadeira ao lado de cadeira, com esta mulher incrível chamada Glória Maria, que nos deixa hoje, depois de uma luta contra o câncer. Ela estava no ar, no Globo Repórter. Para quem acompanhou o Globo Repórter nos últimos meses, notava-se alguma coisa na voz da Glória, com uma certa dificuldade, uma dicção medianamente prejudicada por conta dos procedimentos, do câncer que teve. Enfim, é muito, muito doloroso para a gente, mas não é uma perda só para os amigos, nem para o jornalismo, é uma perda imensa para o nosso país. Dona, bom dia, Megali aqui. Quando a gente pensa em repórter televisiva, né, entre as mulheres, só existe um nome, a Glória Maria, é a maior de todas, né? Entre os homens a gente ainda divide, Caco Barcelos, o próprio Pedro Bial, mas entre as mulheres é ela. E nas entrevistas que dei naquele triste dia da morte do Boechat, uma das coisas que eu dizia era que melhor que o Boechat com a caneta e com o microfone era o Boechat da redação. Grande cara, que eu tive o privilégio de conhecer, de ser meu amigo. Queria que você falasse um pouquinho, não tive o privilégio de conhecer a Glória, mas queria que você compartilhasse com o nosso ouvinte como é que era a Glória Maria dos corredores. Sim, compartilho sim. A Glória era uma mulher, como eu disse, muito assertiva e de comportamento nem sempre muito suave e doce. Ela era uma pessoa muito firme e ela soube defender o espaço dela com unhas e dentes num momento em que a representatividade preta nas redações era nula. Daí o pioneirismo da minha querida amiga. A Glória era muito doce com as equipes com as quais trabalhava e com as quais mantinha uma relação, Megali, de muita fidelidade, de muita lealdade. Ela sempre viajava com o Guilherme Visani, o repórter cinematográfico dela, que deve estar arrasado hoje, que é um cara doce, um cara incrível, e com o técnico Adriano Moraes. Sempre, no mínimo, os dois. A equipe normalmente é composta por 3, 4 ou 5 pessoas, mas basicamente a repórter, a Glória, o Visani, o repórter cinematográfico, e o Adriano, o técnico. Essa fidelidade, essa lealdade, essa cumplicidade da Glória com as equipes era realmente muito comovente. Na redação, ela sempre teve um comportamento muito firme. Era uma mulher firme e que conquistou seu espaço com muita dedicação, mas também muita firmeza. Imagina, Megali, estamos falando de 20, 30, 35 anos atrás,
como Glória, num país que era e é preconceituoso, num país que não se via representado na tela, ter uma mulher preta como repórter, mas uma super repórter, e que ensinou muito pra gente como contar histórias. A gente tem uma fala da Glória Maria no programa Roda Viva da TV Cultura, falando justamente sobre representatividade e falando sobre racismo. Nada blinda preto de racismo, nada. E ainda mulher preta é pior ainda, porque nós somos mais, como é que eu vou dizer, abandonadas, mais discriminadas, porque o homem preto não quer a mulher preta. Então, assim, nada blinda a gente. Você tem que aprender a se blindar da dor. Porque se você for esperar um blindamento universal, você está perdida. Então você tem que fazer com que a vida te faça aprender a se blindar. Isso é o que eu vim aprendendo ao longo da minha história. Hoje nada me faz sofrer, porque eu aprendi a me auto-blindar. E eu estou ensinando as minhas filhas a terem a mesma coisa, porque as duas estudam em colégio diferente, mas escolas de elite. Então, eu sou conhecida, mas não são todos os amigos que sabem que elas são filhas de uma mulher conhecida. Se você ligou o rádio agora, infelizmente a gente traz a confirmação da morte da jornalista Glória Maria. A gente recebeu há pouco a nota da TV Globo, que diz o seguinte: a jornalista Glória Maria morreu nesta manhã. Em 2019, Glória foi diagnosticada com câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia e metástase no cérebro tratada cirurgicamente, inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais, que infelizmente deixou de fazer efeito nos últimos dias. Glória marcou sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismo para a Globo e seus profissionais. Glória deixa 2 filhas, Laura e Maria. A gente conversa agora com Vinícius Dónola, que é âncora aqui da Band News FM no Rio de Janeiro, foi repórter da TV Globo por 15 anos e dividiu redação com Glória Maria, como a gente comentou há pouco. Dónola, você falava sobre esse processo de adoção, né, do seu filho, dividir escola com as meninas, e a gente ouviu a Glória Maria falando sobre esses ensinamentos à Laurinha e à Maria. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre esse processo de adoção. Carla, você viu a Glória falar ali sobre blindagem, ela se blindar da dor. Eu tenho certeza que tanto a Maria quanto a Laurinha serão mulheres muito fortes, porque beberam de uma fonte inigualável, de uma mulher que soube se blindar da dor com muita altivez, com a criação de um espaço único, como mulher e como profissional. Sobre a adoção, o que aconteceu, Carla? A Glória tirou um período sabático, ela foi fazer alguns trabalhos voluntários na Índia, na Nigéria, e fez uma viagem para Salvador. E em Salvador, aí, paixão à primeira vista. Tinha uma menininha de 1 aninho e pouco, chamada Maria. E ela logo entendeu que Maria era sua filha. Algo inexplicável, essas combinações do universo juntaram Glória a Maria. E depois, uma menininha de 22 dias, Carla, 22 dias, descobriu-se que era irmã biológica de Maria. E aí a Glória entendeu que ela não iria adotar uma menina, mas iria adotar as 2 meninas. A Glória se mudou um tempo para Salvador, foram 11 meses de processo muito criterioso para a adoção, e aí a Glória se mudou de volta para o Rio, trazendo as suas filhas tão amadas, a Maria e a Laurinha. E nessas horas, Sheila, Carla, Megali, Luana, é que eu me pego aqui imaginando e sendo empático à dor dessa família que tem uma estrutura diferente. É uma estrutura de uma mãe guerreira, de uma mãe sozinha e dessas 2 meninas. Me parece que a mamãe da Glória é viva, ela postava algumas fotos com a mãe, e torcer muito
pelo destino dessas meninas que tiveram durante esses 16 ou 15 primeiros anos de vida um exemplo, um paralelo, uma referência do que é ser um ser humano forte. Esse ser humano forte chamado Glória Maria. Pois é, dona Ola, quando a gente ouve você falar sobre essa firmeza no comportamento da Glória Maria, firmeza que nos parece ter sido fundamental para enfrentar todos os obstáculos, as barreiras, para se colocar na profissão, com pioneirismo, abrindo as portas para mulheres, mas em especial para mulheres negras nessa profissão. Uma gigante, né, que abriu portas. E tem um outro aspecto também, que viajou o mundo, conhecendo, respeitando culturas, respeitando as diferenças, numa experiência aparentemente inédita no jornalismo, dada a quantidade de viagens, sendo uma mulher e sendo uma mulher preta. É incrível, Sheila. É de um pioneirismo, é algo inacreditável. A Glória viajava muito. Tinha uma coisa muito curiosa sobre essa questão das viagens da Glória, que as equipes ficavam, e aí um lado hilário, um lado leve, que era a busca pelo passaporte da Glória para verificar a data de nascimento da Glória. A gente brincava muito disso na redação. Gente, Visane, você vai viajar com a Glória, pega o passaporte dela, dá uma olhada na data de nascimento, porque ela escondia mesmo. E para ela era algo muito sagrado. A Glória se cuidava muito. Era uma mulher, até a descoberta do câncer no cérebro, de uma saúde, era um carro de combate. Brincávamos também que a Glória não almoçava, não jantava. Ela tomava vitaminas e comia pílulas. Ela tinha lá as caixinhas com as vitaminas que ela tomava, com os suplementos que ela gostava também de tomar. Glória tinha um comportamento muito único, muito próprio. Tinha o corpo de uma menina, tinha a saúde de uma menina. Era de uma vitalidade. Não me lembro de ter visto Glória com um olhar de cansaço. Jamais. Com um olhar de irritação, sim. Mas jamais com um olhar de cansaço. Era uma usina nuclear. Era realmente uma usina nuclear, Sheila. E deixa esse exemplo para um país que, como eu disse, e infelizmente será por muito tempo ainda muito preconceituoso, misógino. E no nosso mercado de trabalho, né? Hipocrisia dizer que não somos assim. Hipocrisia dizer que evoluímos na velocidade que deveríamos ter evoluído. E a Glória enfrentou isso, Sheila, 40 anos atrás. Imagina, eu comecei a trabalhar com a Glória 30 anos atrás. Eu tinha 20 e pouquinho, 23, 24 anos, quando me mudei para o Rio. A Glória já era do Rio, ela é nascida no Rio. E partilhamos alguns bons anos como colegas de bancada, como eu disse no começo. Então, privilégio para quem viveu com essa mulher intensa, de história única. E, repito, a diva do jornalismo brasileiro. Uma mulher de uma aura única, incopiável, e que sirva de inspiração para outras mulheres, outras meninas, que se veem ali num lugar de fala que não tenho. Estamos falando da representatividade da mulher e da mulher preta, mas eu tenho o lugar de fala da observação, de ter tido o privilégio de observá-la e entender como ela se construiu diva, tal qual foi ao longo desses 40 e poucos anos de carreira. Geralmente a gente anuncia mortes de pessoas importantes, dizendo que morre aos tantos anos, fulano de tal. Se Glória queria que essa informação não fosse divulgada, tem esse número no Google. Aliás, há controvérsias, né, sobre esse número. A gente tem aqui, mas é relevante? Não é maior que isso? Muito faz diferença maior. se ela tem 80, 60, 50, 15 anos? Ela era Glória Megali, é o Maria. seguinte, é um presentaço para ela num momento como este, onde quer que ela esteja nos ouvindo, morre e a omissão dessa informação. Vamos fazer em homenagem a ela, porque ela prezava tanto por isso, e para ela não era brincadeira não, para a gente era. A gente queria descobrir a todo custo, até para brincar com ela. Mas para ela não, para ela era uma coisa muito rígida, ela escondia o passaporte. Então, se ela o fazia, vamos homenageá-la de tal forma, né? Perdemos Glória Maria, ponto. Mas não final.